Cuidando, o Senhor cuida, aleluia.
santo é o nome do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Por gentileza, convido a todos a se pôr em pé. Aleluias. E você que está em casa, abra sua Bíblia no seu celular, abra o seu aplicativo, não deixe de meditar nas Escrituras. E nós aqui também, no livro de Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, com muito temor vamos fazer a leitura oficial nessa noite, a pedido de nosso pastor. Verso 12 e 13, Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 22, verso 12 e 13, foi registrado assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém. Oremos. Pai, como compreender, Senhor? Pois a nossa mente e coração está limitada, Senhor. Mas ao meditar nesta palavra, Tu és um Deus que não desampara nenhum, e está em Tuas mãos, ó Deus. Aleluias. Tu és o princípio, Tu és o agora, e Tu és eternamente. Ó Deus, em nome de Jesus, ofertamos a Ti este culto em louvor ao Santo do Santo. E em meio a esta glória, aleluias, sabendo que o Senhor é a plenitude, Deus, assim nos humilhamos, ó Pai, e lhe agradecemos por fazer parte, ó Deus, dos Teus planos soberanos. Assim te louvamos, Pai, pois Tu és o princípio e o fim, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Nós vamos aproveitar o tempo, porque ele é muito precioso. Enquanto o grupo de louvor se posiciona, eu quero chamar aqui à frente os santos diáconos. Nós vamos estar devolvendo para o nosso Deus parte do nosso sacrifício financeiro, dízimos e ofertas, que faz parte do culto. Quero pedir ao presbítero e vereador Irineu Roberto para estar abençoando os nossos irmãos, junto com o pastor Eliseu. E o presbítero Rodrigo vai estar orando aqui, abençoando todo o povo de Deus. E o grupo de louvor adorando o Senhor com 2 hinos, sem perca de tempo, tá bom? Por favor, Rodrigo. Amém, meus irmãos? Vamos orar neste momento. Se você que trouxe seu dízimo, vem à frente. Os obreiros estarão orando pela sua vida. Supremo Deus, nós te louvamos ainda, Senhor, por este momento, a qual a tua igreja vai estar contribuindo, Senhor, segundo a necessidade da tua obra, Pai. Pela fidelidade e lealdade do teu povo, Senhor, mais uma vez eu lhe peço, repreende o devorador, ó Deus. Ainda, Senhor, meu Pai, clamamos aos céus, que abra janelas, Senhor, meu Pai, e a providência venha sobre o teu povo, Senhor, de maneira tal pela qual o teu nome continue sendo glorificado, sobre cada bênção, sobre cada resposta. Pai, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério da tua glória
que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Ele veio pra nos resgatar. Que amor tão grande, amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Jesus, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Declare que Ele é poderoso, Ele é poderoso, poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre, hoje pra sempre. Ele reina, Ele reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. O reino é teu, agora é tua, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Levanta a tua mão e declare que Ele é poderoso. O nome de todo nome. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Poderoso, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Usa suas mãos e aplauda o Senhor bem forte. Que bom, aleluia. Como é gostoso poder estar aqui ainda em pé. É com muita alegria que nós recebemos essa noite
Missionária Caroline, por favor, queria ficar em pé. E a sua mamãe, Marça. O pai ficou na estrada, né? Mas está vindo. É muito honroso para nós ter vocês aqui na noite desse dia. A gente admira muito o teu trabalho. Que Deus te abençoe muito a vida de vocês. Como nós vamos receber elas nessa noite, dizendo bem forte: sejam bem-vindas em nome de Jesus. E volte. Se gostar, glória a Deus. A igreja em pé ainda. Quero chamar aqui a missionária e passar para ela um dos microfones, que ela será instrumento nas mãos de Deus para nos trazer a palavra nessa noite. Levanta a sua mão assim. Pai, o céu já está aberto sobre esse lugar. Aleluia. A tua morte não foi em vão na cruz do Calvário. Eu sei que a tua filha será um instrumento usado nas tuas mãos. Por favor, Paizinho, por favor, Paizinho, que as nossas orações cheguem ao céu de glória. E com certeza elas chegaram. Mas eu peço nessa noite: salva, cura, batiza com o Espírito Santo, faz milagre acontecer. Usa a tua filha em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, seja bem-vindo, tá bom? Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus por essa noite, por essa oportunidade, por essa noite bendita que o Senhor assim nos proporciona. Sem perder muito tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Enquanto você abre a Bíblia, eu faço os agradecimentos. Primeiramente a Deus, pois hoje foi um dia muito difícil para chegar aqui. Como bem disse o pastor, meu pai ficou na estrada, o nosso carro quebrou. E eu não sei nem como nós chegamos aqui, foi Deus mesmo que preparou tudo para que chegássemos aqui. A qualquer momento, espero eu que ele chegue bem. Mas eu não podia deixar de não estar aqui juntamente com vocês. Então, primeiramente, glória seja dada ao Senhor, que nos trouxe a esse lugar e que trouxe você a esse lugar. Porque assim como eu creio que você passou por muitas dificuldades nessa semana que se encerrou ontem. Mas eu quero dizer para você que essa semana vai ser uma semana de vitória. Não, tem muita gente para pouca gente recebendo aqui. Eu quero dizer que essa semana será uma semana de vitória, em nome de Jesus. A minha gratidão e a minha palavra de honra ao pastor dessa casa, sua família, é um prazer, estar aqui. Todos os pastores, todos aqueles que estão envolvidos nesse janeiro profético, toda a igreja aqui de Registro. Deus abençoe vocês por essa oportunidade e por receber a mim e a minha família tão bem. Deus abençoe. Gênesis capítulo 49, versículo 22, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz-nos assim, José é uma árvore frutífera junto de uma fonte, e os seus ramos eles correm por cima das paredes, e você diz um amém. Tome o seu assento com a sua Bíblia aberta, por favor. Glórias a Deus. Meus irmãos, já fazia algum tempo que Jacó estava peregrinando na terra do Egito. E parece que Jacó entende que estava próximo o dia da sua partida. Então, como qualquer patriarca da época, ele reúne os seus 12 filhos ao redor do seu leito de morte, do seu leito de enfermidade, a fim de profetizar bênçãos futuras sobre cada um deles. Quando ele chama os 12 ao redor da sua cama, a situação que acontece pelo costume era essa: ele levantava a sua mão direita
E agora ele colocava automaticamente a mão direita debaixo da sua coxa. Quando um patriarca fazia isso diante dos seus filhos, ou diante de qualquer pessoa que estava prestes a ouvir essa palavra, eles sabiam que o que estava prestes a ser falado, verbalizado, era um juramento solene diante do Senhor, ou seja, era só para Deus resolver. Então quando Jacó coloca a mão direita debaixo da coxa, e agora estende a sua mão em direção a todos os filhos têm total certeza que aquilo que eles estavam prestes a receber, era só para Deus resolver. Eu falei para você deixar a sua Bíblia aberta, porque eu quero que você acompanhe comigo cada uma dessas bênçãos. Jacó agora está com a sua mão direita estendida, e a mão direita passa pelo primogênito. Ele vai dizer: Rúben é o meu primogênito, ele é o sinal da minha força e do meu vigor, porém, ele será impetuoso como muitas torrentes ou correntes de água. Simeão e Levi sempre serão irmãos, e as suas espadas serão armas de violência contra os povos. Judá é como um leão velho, ele se deita, e eu digo para vocês: quem é que poderá despertar Judá do seu sono? Zebulon se tornará um grande porto, e navios de mercadoria se chegarão até ele, e as suas extremidades serão estendidas até Sidom. Isacar será forte como um animal de carga, e ele habitará no meio de todos os bens que possuir. Dan defenderá o direito do oprimido. Ele ainda dirá: pode esperar, ó Israel, porque do Senhor vem a vossa libertação. Azer sempre terá uma mesa farta, reis se assentarão e comerão as suas delícias. Gade atacará o bando que o atacou, e ele terá força para ir atrás daquele que o oprimiu. Naphtali será como uma gazela solta, ele correrá para a direita e correrá para a esquerda. Benjamim será como um lobo predador, pela manhã ele caça e pela tarde ele despedaça tudo quanto ele caçou. Pronto, 11 filhos recebem as bênçãos. Agora a mão direita, ela está indo em direção a José. E quando a mão direita ela vai em direção a José, Jacó faz questão de dizer o seguinte: José é um ramo frutífero junto de uma fonte, e os seus ramos correm por cima das paredes. Aí talvez você esteja olhando para mim se perguntando: mas o porquê que você falou de maneira resumida sobre as bênçãos que cada filho recebe de Jacó? Porque para todos os filhos ainda ia acontecer, pastor. A palavra aqui se tratava do futuro. Então para Rubem ainda ia, Simeão ainda ia, Judá ainda ia, Zebulon ainda ia. Só que quando a mão direita chega até José, não vai, já é. A colocação de palavra aí não está dizendo José será um ramo. A colocação de palavra está dizendo José é. Parece que eu vejo que Jacó está trazendo o filho para perto, para começar a mostrar para José que para ele não ia, para ele já estava. E sabe por que você veio aqui essa noite? Não é porque não tinha nada melhor a ser feito e você veio para a igreja para receber uma palavra para a tua semana, não. Você veio aqui porque Deus marcou esse domingo. E Deus te trouxe aqui para te chamar para perto, para dizer para você que não é que vai, já está acontecendo.
Senhor me faz entender que entraram nesse lugar pessoas que desconhecem a sua própria essência. Porque existem os dias maus da nossa vida e todo mundo passa pelo dia mau. Salomão vai dizer no livro de Provérbios o seguinte: que tanto o ímpio como o justo, ele sofre debaixo do sol. Aí sabe o que eu entendo com isso? Que Salomão estava dizendo o seguinte: não é porque eu ando na justiça, ou porque o ímpio anda na impiedade, que nós vamos fugir do efeito daquilo que já está proporcionado para a nossa vida. O dia mau vem para todo mundo. Só que quando o dia mau chega na nossa vida, a gente se esquece quem nós somos. A nossa identidade, ela começa a ser desconfigurada porque o dia mau assim está fazendo. Aí você não se reconhece mais. Você olha para você e diz assim: eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Eu não sou a pessoa que eu era antes. Você começa a olhar para você e ver um desconhecido e uma desconhecida. Só que quando o pai chama José para perto, Jacó estava dizendo: eu quero que você volte a entender quem você já é. E para você que veio aqui nessa noite, pelo amor de Deus, entenda essa palavra. O Senhor quer que você saia daqui, comece a tua semana com a palavra mostrando para você que você já é alguém. Não é que vai, você já é. É isso. O pai traz para perto para fazer entender quem eu sou. José, eu quero que você entenda que não vai, você já é. Sou o que, pai? Porque você está falando que eu já sou, mas eu quero saber, sou o que? Aí você percebe no versículo 22 que Jacó é tão detalhista no que ele libera, que ele não apenas vai dizer você é, mas ele vai mostrar o que ele é. Você é um ramo frutífero. Porque não é só o pai fazer eu entender quem eu sou, é sobre o pai me fazer entender o que ele me deu. Porque do que adianta, pastores, eu entender quem eu sou, mas desconhecer a proporção daquilo que Deus confiou na minha vida? Aí a tua autoidentidade desconfigurada, porque você não entende o propósito de Deus, você não compreende os desígnios de Deus para a tua vida, você não entende os caminhos que Deus te leva. Então não é apenas conhecer você novamente, mas é novamente conhecer o que o pai te deu. O ano que passou foi um ano extremamente difícil. Se não sentimos na carne o efeito da pandemia, nós começamos a sentir na nossa alma. E como se não bastasse o corpo e a alma sofrendo, o espírito começou a esmorecer também. E aí virou aquela situação toda que ninguém sabia como resolver. O desespero, a ansiedade, a depressão, a solidão, a tristeza, a frase quem eu sou e o que será de mim. Faz poucos dias que nós viramos esse ano. Hoje é o último dia de janeiro. E com o virar do ano, eu não sei nem por que estou dizendo isso, mas com o virar do ano, as coisas não mudaram repentinamente. A tristeza, a angústia, o que passamos em 2020, nos acompanharam para 2021. Início de ano já é difícil porque nós colocamos expectativa em tudo. Agora já entrar em um ano completamente desconhecido, que ninguém sabe o que está para acontecer, é mais difícil ainda.
Aí você entra em um ano não sabendo mais quem você é, e você entra em um ano desconhecendo se você tem capacidade de fazer o que o Pai confiou. Só que o Senhor me trouxe aqui para liberar essa palavra para valente que caiu. Era Barassúria. Sabe o que Davi vai cantar? Ele vai dizer assim: quando um valente cai na peleja, a minha alma não exulta, a minha alma chora. Tem valente aqui que está caído e ninguém sabe. Tem gente aqui que está fragilizada e não compartilha com ninguém. Gente que veio com o pensamento de que eu vou desistir de tudo. Só que o Pai te chama para perto hoje, não apenas para fazer você entender quem você é, mas o Pai te chama para perto para fazer você entender novamente o que Ele te deu. Carolina, que palavra é essa? É palavra profética. Se veio crendo, eu quero que você levante as suas duas mãos lá em cima, porque Deus me trouxe aqui para dizer à igreja de Registro: Arabarassúria, você não vai parar. Araio Barassúria. José, você é um ramo, meu filho. Só que não é qualquer ramo, não. Eu estou dizendo que você é um ramo frutífero. Você tem frutos. Você tem com que se preocupar. Então, além de ser, você tem. Olha o versículo aí. Aí vem uma vírgula. Aí Jacó faz questão de dizer assim: e você, sendo um ramo, está junto de uma fonte. Essa fonte aqui não é poço, tá bom? Porque se fosse poço, Jacó não teria problema nenhum de falar. Até porque se você for ver todo o capítulo 49, você vai ver os detalhes das bênçãos que, de maneira resumida, que eu falei aqui, Jacó liberou sobre os filhos. Então, se fosse poço, Jacó não encontraria problema algum de falar é poço. Só que ele vai falar é fonte. E quando nós entendemos aqui essa fonte, nós compreendemos que não é uma fonte que jorra pela atitude de alguém. Alguém foi lá, descobriu e pronto. Não, é uma fonte que jorra de maneira escondida, sem que ninguém veja. Então presta atenção aqui. Quando Jacó diz José é um ramo frutífero junto de uma fonte, Jacó estava dizendo entre linhas, e quem está comigo dá um glória a Deus. Jacó estava dizendo o seguinte: meu filho, você nunca vai ter que precisar de ninguém para ir até o poço, tirar a água desse poço, para vir jogar em você, que é uma árvore. Porque se eu quisesse que você dependesse de alguém, eu diria para você que você estaria de um lado de um poço. Só que como eu, sendo seu pai, não quero que você dependa da má vontade de ninguém, até porque nem todo mundo vai querer ajudar ou proporcionar o teu crescimento. Opa! Então eu estou falando para você que você não está do lado de um poço, você está do lado de uma fonte. Porque ainda que alguém não queira te ajudar, o crescimento será simultâneo.
simultâneo. O que eu vim dizer para você que anda preocupado, fulano não ajuda, fulano não coloca a mão em nada, fulano não agrega em nada, se A não quer, se B não coopera, se C não coloca a mão, o Senhor está dizendo: você não está do lado de poço nenhum, você está junto de uma fonte, e se está junto de uma fonte, vai jorrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu filho, nem todo mundo vai ajudar você a crescer. Então, como teu pai, eu sei disso. Então, estou dizendo para você que não é as pessoas que vão fazer jorrar, mas você já está do lado. E se está do lado, vai acontecer simultaneamente. Só que eu falei para você que só quer uma fonte escondida. Diga comigo: fonte escondida. Quando nós puxamos essa palavra aqui para o original, nós chegamos nessa conclusão: nascente escondida. Eu gosto de usar isso aqui, porque Jacó é tão detalhista no que ele libera para José. Porque além de dizer para o filho entre linhas que ele não ia depender da má vontade de ninguém para que ele crescesse, Jacó estava dizendo assim: meu filho, alguém vai olhar de longe ou de perto e vai ficar pensando o seguinte: se eu não for lá para tirar a água, olha, se eu não for lá para ajudar, uma hora vai dar errado. Porque Jacó, melhor dizendo, porque José sempre vai precisar de alguém para que ele cresça. Só que, meu filho, estando de longe ou de perto, eles precisam entender que se eles não quiserem, se eles não ajudarem, enquanto eles estão falando, você está recebendo da fonte sem que ninguém veja. Porque se é escondido, ninguém vê. E se ninguém vê, começa agora a palpitação. O dar palpite. O criar ou tirar conclusões precipitadas. Será que vai dar certo? Qualquer hora cai, qualquer hora para, qualquer hora dá errado. Aí vai colocando expectativa, vai colocando palavras carregadas sobre as nossas vidas, e nós começamos a viver debaixo das expectativas que nos são postas. Alguém que olha e fala que não vai dar certo, a gente está debaixo daquela expectativa. Alguém que olha e fala que não vai prosperar, e nós estamos debaixo dessa expectativa. Só que eu vim dizer para você que nesse ano de 2021, o Senhor vai fazer a gente romper todas as expectativas que nos foram postas. Não, meu irmão, é palavra profética. Se eu fosse você, eu levantava a mão para receber. O Senhor fará com que a gente, oh meu Deus do céu, com que a gente quebre todas as expectativas que nos foram postas. Nós vamos além das expectativas. Era como se Jacó dissesse: enquanto eles falam, enquanto eles ficam de longe medindo se você vai crescer ou não, enquanto eles ficam criando argumentos sem fundamento sobre você, eu estou fazendo. Aí o que vale para você? As pessoas verem, ou enquanto elas não veem nada, você está recebendo sem que elas percebam? Tem gente que olha para a nossa vida, e porque talvez nós nos tornamos pessoas mais fechadas, sabe? Não compartilhamos mais tanto a nossa vida, porque entendemos que maturidade é isso, igreja. Ninguém precisa saber de muitas coisas da nossa vida. E isso o próprio Jesus ensinou em determinados milagres que Ele operou nos 3 anos e meio de ministério. Carolina, me explica melhor, te explico.
Quando Jesus, preste atenção, quando Jesus estava em direção à casa de Jairo, existia uma multidão ao redor. Existiam chefes de sinagoga ao redor. Existiam murmuradores ao redor. Os discípulos estavam ao redor. Só que em Marcos 5 nós percebemos uma preocupação de Jesus, que o texto vai dizer que ele para no meio do caminho. Ele agora começa a selecionar dos 12 quem é que vai. Tinha 12 com ele, mas ele só leva 3. E não é a primeira vez que Jesus está selecionando os discípulos para entrarem, ou para ouvirem, ou para participarem de determinadas situações. Na maioria das vezes era Pedro, Tiago e João. Aí você se pergunta, Carolina, por quê? Porque Jesus tinha cuidado não apenas com ele, mas com as pessoas a qual ele ia visitar, a qual ele ia curar. Tanto que em todas essas vezes, Jesus terminou de operar o milagre, ele diz o seguinte: não conta para ninguém. Se até Jesus soube escolher para quem mostrar ou para quem compartilhar alguma coisa, por que você quer compartilhar tudo da sua vida com quem não deve? Isso não é só sobre sabedoria, isso é sobre maturidade. Tem coisas que não são para mostrar, tem coisas que não são para compartilhar. E é nisso que entra a dúvida das pessoas, porque elas eram acostumadas em a gente compartilhar tudo, e de repente nós passamos a não compartilhar mais nada. Aí começa: deve estar dando errado porque não falou mais que estava dando certo. Deve estar indo de mal a pior porque não falou mais que estava indo bem. Quando Jacó libera essa palavra sobre José, ele estava falando sobre isso. Vão ficar de longe tentando medir, ou tentando dizer que se não ajudar não vai, se não souber não vai. Mas eu estou dizendo como teu pai, não é o que eles falam, mas é o que eu estou fazendo enquanto eles estão falando. Aleluia. Meu filho, você está do lado dessa fonte. Aí vem uma vírgula. E os seus ramos, eles correm por cima das paredes. Sabe o que são as paredes ou os muros aqui? São impeditivos. E impeditivos às vezes não são apenas situações, mas são pessoas, são lugares, são circunstâncias. Pessoas ou situações que se colocam na nossa frente e dizem o seguinte: é até aqui que você vai. E pensa em uma coisa frustrante: é você querer estender, é você querer alargar, é você querer crescer, e de repente alguém ou alguma situação se coloca como uma parede na tua frente e dizer: até aqui. Até aqui? Aí já vem aqueles questionamentos: o Senhor me chamou para mais, é só isso? Fiz para morrer aqui? Tudo que eu fiz foi em vão? Tudo que eu ofereci a Deus foi em vão? Todas as renúncias foram em vão? É só até aqui que eu vou? Cadê as promessas? Cadê as realizações? Eu quero ir mais além, mas de repente a situação dizer até aqui. E aquela situação que a gente se vê, pastor, em um beco sem saída. Sabe? Que
você tenta encontrar uma solução, e parece que quanto mais você tenta encontrar soluções, mais o problema se torna maior e com uma força que você desconhecia. Aí de repente você, como uma árvore frutífera, debaixo de uma promessa ou uma palavra profética como essa, se encontra cercado por uma parede, por um muro, como assim você quiser imaginar, e o muro limitando o teu crescimento, limitando aquilo que você deseja alcançar, limitando toda a tua vida, e você começa a esmorecer. Só que o que Jacó liberou sobre José aqui, não é que ele morreria dentro das paredes. O que Jacó liberou sobre José aqui, é que os ramos dele ultrapassariam. Então nós estamos falando aqui sobre uma situação que eu quero que você conjecture comigo. Uma árvore cercada por muros não é a árvore que passa. Até porque a maneira como Jacó diz, ele coloca José como uma estabilidade tão grande, ele denota José com uma força tão tremenda, que eu, Carolina, imagino que ele estava dizendo assim: meu filho, a tua raiz, ela está tão fortalecida por estar junto ou do lado de uma fonte. Então as pessoas falando, as pessoas dizendo, as pessoas inventando, as pessoas pensando que acabou, que você morreu, que não vai viver mais nada. Enquanto elas estavam falando, a fonte fornecendo para a tua raiz, e a tua raiz ficando cada vez mais forte. Aí tua raiz está toda forte, o tronco começa a ficar forte, aí de repente as paredes se colocam ao teu redor. Tem gente que pensa que se colocando como impeditivos na nossa vida, elas vão atrapalhar alguma coisa. A raiz pode ter ficado do lado de dentro porque ela não se move, já que eu estou segura nela. O tronco pode ter ficado do lado de dentro porque ele não se move, já que está grudado na raiz. Só que ainda que a raiz ficou dentro das paredes, ainda que o tronco ficou dentro das paredes, o meu pai liberou uma palavra profética sobre a minha vida, dizendo que os meus galhos não iam ficar. E se os meus galhos não ficam, os meus frutos também não. Era para a Súria. Existe o tempo que o Senhor fortalece as nossas raízes para fazer com que a gente cresça para direções que nós não esperávamos. Olha a profundidade da bênção que Jacó libera para José. Os teus galhos, os teus ramos correrão. Eles correrão, não é sob, eles correrão sobre. Vão tentar te parar, vão tentar te impedir, vão. Só que o efeito da tua raiz, fará você ultrapassar tudo aquilo que te impede. Arabarassúria. Sabe o que eu vim dizer para você? Que se tentarem parar aqui, eu vou pegar os meus ramos, vou jogar por cima e vou continuar do outro lado. Vão tentar parar aqui, eu vou pegar os meus ramos, eu vou jogar por cima e vou continuar do outro lado.
Talvez seja isso que nos estimule mais. O que? É saber que a raiz está fortalecida, porque a fonte fornece o fortalecimento. E o ramo vai crescendo, porque quem vai dar a direção do crescimento é Deus. O Senhor me trouxe aqui para dizer para essa igreja, para dizer para você que está com teu coração cheio de fé: pode pegar o teu ramo e jogar por cima, porque esses anos impeditivos não vão te parar. Está chegando um novo tempo, diz o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Arabara Súria. E você percebe que Jacó não fala que vai andar. Jacó está dizendo que os ramos vão correr. Então vamos trocar a palavra. Jacó estava dizendo o seguinte: vai ser tão depressa o que vai acontecer, que quem tentou te parar aqui vai ficar assustado ao te ver lá. Tu não está pegando essa palavra não, tá? Mas eu vou continuar mesmo assim. Quem tentou te paralisar aqui vai ficar surpreendido ao te ver lá na frente. Vai tentar parar lá na frente, aí você vai jogar o ramo, vai correr por cima. E o Senhor está dizendo: sempre vai ser assim, porque é isso que o salmista vai cantar, dizendo: depressa o Senhor me deu escape dos meus inimigos. O Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: é com muita pressa que eu vou trabalhar. Aleluia. 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 Labarassúria baio. Eia wasi devaio das. Ai orebarassúria. Eia wavassaio. Há uma virtude de restauração que quer invadir esse devaio. O Senhor quer restaurar sonhos e projetos aqui. O Senhor quer restaurar a tua vida. Nós vamos romper com todas essas expectativas negativas. Há um tempo novo chegando para nós. Era baravai saio. Quem acredita, levanta a mão para adorar. Quem acredita, levanta a mão para adorar. Vai, Ossúria. Há uma virtude de restauração aqui. Eia vai os. Eia odeia vai as. Ariudaia vai as. Cando abaraçaio derabacando açaioreva. Eu não sei se você sente, mas eu sinto uma virtude de restauração aqui. Posso ser mais clara e objetiva? O Senhor está dizendo para alguém: chega de perder. Chega de perder. Diga assim comigo: é um tempo. É um tempo novo. Jacó termina. Jacó encerra a primeira parte da bênção para o filho, sobre esse assunto de ramo, de fonte, de crescimento, de passar por cima, de que nada vai impedir o teu crescimento. E aí entra o versículo 23. O versículo 23 é um assunto completamente diferente. Jacó não fala sobre ramo, Jacó não fala sobre fonte, Jacó não fala sobre passar por cima de nada. Jacó já inicia o seguinte: e os flecheiros com amargura lhe atiraram flechas, o atingiu e o feriu. Essa é a minha tradução. Talvez a sua seja um pouco diferente. Quando Jacó diz isso, pastor, sobre os flecheiros,
Jacó estava dizendo exclusivamente sobre os 11 filhos que estavam ali juntamente com José. Então todos estão ao redor do leito de Jacó. Aí quando Jacó diz: os flecheiros lhe atiraram flechas com amargura, os 11 flecheiros estão presentes. Jacó não estava falando de gente estranha. Jacó estava falando sobre os irmãos de José. Carolina, onde é que você quer chegar aqui? Em algum momento, preste atenção. Em algum momento, você vê José, quando Jacó chega no Egito, você vê José contando para o pai tudo o que os irmãos haviam feito. Pode ter contado uma coisa ou outra, só que tudo, não. Aí de repente chega Jacó com essa propriedade ao dizer: os flecheiros lhe atiraram flechas. E sabe o que eu percebo? Que ainda que José não tivesse contado tudo para o pai sabia de tudo, e é por isso que ele fala que irmão aqui não é irmão, é flecheiro. Carolina, o que é isso? Existem algumas pessoas que elas se preocupam demais em se Deus está vendo ou não. Sabe? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Olha aí. Será que Deus está vendo o que estão fazendo comigo? Aí você, como uma pessoa madura o suficiente, faz o quê? Você fecha a boca, coloca na mão de Deus e deixa que Ele resolve. Só que existem pessoas que elas não contam tudo, porque tocar em um assunto doloroso como esse é mexer em uma ferida que já está fechada. Você pode dizer que está magoada, você pode dizer que ficou um pouco ressentido, só que falar tudo novamente, não. Porque existem assuntos que, se a gente voltar a tocar, todo sentimento que foi liberado naquela situação vai voltar à tona. E já passou. Aí você se pergunta: será que Deus está vendo tudo? José nunca precisou falar nada para o pai, mas o pai sabia exatamente o que os irmãos faziam contra ele. Aí sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa noite de domingo? Que para o pai você não precisa falar nada. Até porque, como teu pai, ele já sabe de tudo. Quando Jacó diz flecheiro, se eu fosse José eu me assustava. Nunca contei, mas ele sabe. Nunca toquei no assunto, mas ele sabe. Nunca entreguei os meus irmãos a fundo, mas ele sabe. Flecheiro lhe atirou flecha com amargura. Aí você para e pensa: o que é que José fez para os irmãos, igreja, para causar amargura em algum deles? Nada. José nunca fez nada. Só que a amargura aqui é uma situação que acontece da seguinte maneira: alguém faz alguma coisa, e aí a pessoa não procura saber a fundo o que é que aconteceu. Tira a conclusão do jeito que ela quer, interpreta do jeito que ela bem entende, e aí ela pega aquilo para ela, cria uma situação
que até as pessoas que falaram ou fizeram não sabem, guardou no coração e disse: é isso e pronto. É por isso que eu gosto de resolver situações mal resolvidas, conversar, dizer o que é para ser feito, dizer o que é de verdade para ser dito. Só que existem pessoas que não. Elas tiram as conclusões dela, guardou no coração e aquilo, e ninguém tira da cabeça e pronto. Esses são os irmãos de José. Carolina,